pessoal, tudo bem? Bem, estamos começando hoje mais um Dica de Filmes by Jack. Como sempre, com cafezinho para esquentar as noites, porque aqui eu estou gravando à noite e já está começando aquele tempinho um pouquinho frio, assim, sabe? Então o café cai muito bem. Bem, e cai melhor ainda porque hoje o assunto é livro e série da Netflix. Melhor ainda, né? Bem, gente, antes de tudo, a pergunta: eu preciso conhecer Margaret Atwood para eu gostar de Alias Grace? Não necessariamente, mas vale a informação, não é? Se você nunca ouviu falar de Margaret Atwood, bem, com certeza você já ouviu falar das séries que foram adaptadas dos livros dela. Essa excelente escritora que vem aí fazendo muito sucesso por causa das adaptações dos seus livros, realmente, ó, é muito boa. Eu indico os livros como sempre, né? Eu sempre indico os livros, porque os livros são a matéria-prima de onde, né, saiu a ideia para fazer o roteiro e as adaptações e tudo mais. Mas se você não é uma pessoa muito fã de leitura, você pode correr para as séries. Sim, é uma pena que The Handmaid's Tale não tenha chegado ainda ao Brasil, mas Alias Grace já chegou. E Alias Grace é muito bom, gente. Olha, bem, o pessoal da crítica, né, acha que The Handmaid's Tale é, assim, melhor, né? Mas como ainda não chegou ao Brasil, então vamos ficar felizes com Alias Grace mesmo, porque já é excelente. E Alias Grace é baseado numa história real. Sim, gente. O livro chama Vulgo Grace, porque para quem não sabe, alias, né, traduzindo assim seria vulgo, né? Vulgo Grace. E Vulgo Grace porque a menina, a moça, né, chama Grace, mas é um jeito de... Bem, vocês assistindo a série, vocês vão entender por que denominá-la como Vulgo Grace. E a série é muito boa. A série, como eu já disse, é baseada numa história real, né? Aconteceu no século XIX um assassinato que chocou bastante, assim, na época, o território, né, onde aconteceu o assassinato é o que se chama hoje de Canadá, né? Era o território canadense. E por isso mesmo a série se passa no Canadá. Por isso que muita gente fala: por que a série não é no Canadá? Tá, é por causa disso. É porque aonde aconteceu o assassinato na época é hoje onde a gente denomina Canadá, território canadense. E meu celular aqui fazendo barulho. Gente, eu tenho que colocar o celular sempre no silencioso. Essas tecnologias, elas são excelentes, mas a gente esquece que... Enfim, né? Bem, mas aí, o que acontece, gente? Uma moça, né, chamada Grace, e de origem simples, imigrante, tem uma vida... vamos dizer assim, no mínimo, sofrida. Porque eu não quero dar spoiler. Então, a Grace, ela vai ali, por ser de uma origem humilde,
ela acaba trabalhando em casas, né, de pessoas muito ricas da época. E aqui a gente tem que lembrar que é século XIX, então sim, gente, era, né, a nobreza e enfim, a burguesia, vamos pensar assim, o proletariado ali, ralé, era bem assim, né, a separação. Então, a Grace faz parte desse proletariado ralé, né, que trabalha nessas casas, né, nessas casas muito ricas, né, da nobreza da época, né, da alta burguesia. E ela vai tendo contato com várias pessoas e vai percebendo ali como que são feitas as ligações ali, tanto amorosas quanto os relacionamentos entre as pessoas, assim, vamos dizer, financeiramente, também os interesses por trás ali de acordos implícitos da época. Então era uma época onde muita coisa acontecia de forma muito não tão explícita como hoje, né? Então muita coisa que hoje pra gente é explícito, naquela época era muito escondido, era muito na surdina, né? Tinha uma coisa toda assim dissimulada, né? Então a mulher naquela época, principalmente para ela poder conseguir muita coisa, né? Para ela poder adquirir de certa forma algumas coisas, ela tinha que usar da sua capacidade quase que Capitu, uma capacidade machadiana, vamos dizer assim, né? A lá Capitu, para poder conseguir as coisas, né? Então a mulher sempre ela é vista, né, pelos escritores da época, né, dessa época, como uma mulher meio dissimulada, né, meio, sabe, assim, que tinha que fazer ali a sua network, a sua rede ali de relações, mas de forma bem simulada, discreta, porque ela não podia perder de forma alguma a reputação, né? Então é aquela coisa assim, em frente, né, perante a sociedade, serei sempre uma dama, mas o que ocorre por trás que fica a cargo do conhecimento de Deus, assim. Então, a Grace é uma pessoa muito ingênua, que tá conhecendo esse mundo, né? E ela veio de um lar onde ela foi, assim, um lar muito violento, né? Ela tem um passado, assim, de familiar muito triste e violento ao mesmo tempo. E aí ela vai começando a pegar aquela maneira de como as pessoas se relacionam, mas de certa forma ela tem, a gente vê assim no caráter dela, um puritanismo, sabe aquele resquício do puritanismo que a gente vê muito assim, né, daquela época, que apesar, né, de toda a sujeira, de toda a lama social que acontecia, as pessoas ainda tinham, né, aquele orgulho puritanista, né, de ser moralmente impecável, moralmente incontestável, né? E para ela é tudo muito curioso e ao mesmo tempo chocante. E ao mesmo tempo ela se sente, ela vai se deixando envolver, né, por aquele tipo de sociedade que ela
descobre que ela não é uma coisa nova para ela. E aí muitas coisas vão ocorrendo, né? E é muito interessante você observar que a todo instante a série trabalha muito bem isso, a dúvida. Porque na verdade esse caso, pode dar um Google aí, gente, pesquisar. Esse caso é um caso verdadeiro mesmo que aconteceu. Na época, a moça, né, a Grace da época, ela não recebeu a pena que o companheiro dela de crime recebeu. Então ficou-se aquela dúvida, por que ele foi tão, vamos dizer assim, ele não teve o direito de resposta, o direito de manifestar-se, né, da mesma forma que ela teve. Ficou aquela dúvida, será que é pelo fato de que a sociedade daquela época era tão patriarcal, mas um patriarcalismo assim moralista, que via a mulher como um ser tão pequeno, tão desprovido de força, tanto física quanto moral, quanto até de inteligência, e ela não seria uma pessoa capaz de, enfim, cometer um ato tão horrendo assim? E aí fica a dúvida, será que houve uma questão de gênero? Será que pelo fato de Grace ser uma mulher linda, delicada, dissimulada, persuasiva, será que ela conseguiu escapar dessa pena tão pesada que o companheiro dela não teve escolha pelo fato dela ser uma mulher? E será mesmo que ela é culpada? Ou será que ela era apenas louca? Uma histérica? Ou uma pessoa que sofreu tanto que cometeu atos sem saber que na verdade ela estava realizando-os? Poderia ser um delírio? Enfim, e aí surge a figura de um médico psiquiatra, né, que vai entrevistar, não, que vai, né, fazer uma análise ali de Grace, e essa é a história da nossa série. É ela relatando os episódios, né, que aconteceram antes do fatídico assassinato. Então, fica vamos dizer assim, fica quase que... Não, fica quase não. Na verdade, a série deixa muito essa resposta, né? Se Grace é ou não culpada, ou apenas dissimulada, ou uma menina realmente inocente, enfim, fica a nosso cargo a resposta. Que a série não tem a pretensão de responder, mas sim de mostrar os fatos e de uma maneira muito bonita, vamos dizer assim, com uma fotografia linda, antes de cada episódio, a gente tem citações de escritores de época, né? Dessa época, né? Do século XIX. Então, assim, é um deleite. Eu adorei Alias Grace, porque como eu adoro livros e escritores dessa época, então, assim... tem aquele gostinho de leitura, sabe? Apesar de ser uma série. Então é muito boa. E os atores são excelentes, né? Não tem, assim, o elenco talvez não seja tão conhecido pela grande maioria, né? Mas você vai lembrar da atriz principal daquele filme, do novo filme o último filme que foi feito sobre o Conde Drácula,
que agora eu não me lembro o nome. Como que é o nome do filme? Eu não sei. Mas foi o último filme que foi feito sobre o Conde Drácula, que é um filme até muito interessante, porque mostra uma versão diferente, assim, né? Uma versão meio um Drácula espartano, né? Que era um príncipe lutador, assim. Mostra uma versão, assim, do não muito condenatória do Drácula, né? Mas uma versão mais soft love do Drácula. Eu vou procurar aqui, gente, o nome. Acho que é Drácula Untold, um negócio assim. Vou lembrar aqui, pra vocês lembrarem mais ou menos da carinha da atriz. Gente, não é que eu acertei? A minha memória tá boa, hein? É Drácula Untold. Então, o último filme que teve, que foi esse Drácula Untold, a atriz principal é a atriz de Alias Grace, que é a Sarah, que tem um nome, ela tem um sobrenome francês, que eu vou falar normal mesmo, tá, gente? Eu vou falar normal, não vou. O povo fica achando ruim quando eu vou falar os nomes, eu fico querendo falar. Eu fico querendo falar o nome no original, vou falar, não, fala o nome portuguesado mesmo, Jaqueline. Então tá. Bem, então, vou falar portuguesado mesmo. É a Sarah Gadon, tá, gente? E a outra atriz é a Anna Paquin. A Anna Paquin, todo mundo conhece ela de X-Men e também sabe quem ela é, porque ela foi indicada ao Oscar muito nova, muito novinha mesmo, pelo belíssimo filme O Piano. Então você com certeza vai reconhecê-la de cara, porque ela também é uma atriz muito famosa e tá sempre aí em X-Men. Então, gente, é uma série excelente. A série é curtinha, a série só tem uma temporada, mas assim, ficou no ar se vai ter novas temporadas ou não vai, porque de certa forma, o que tinha para ser contado ali foi contado. Então eu acredito que talvez não seja realmente uma série de uma temporada só. O que é uma pena, porque eu ia querer que esticassem as memórias. Eu ia querer que fizessem as memórias de Alias Grace, Alias Grace Untold. Eu já tô pensando em várias coisas. Mas bem, Margaret Atwood é que sabe, né? Ela que é a dona do livro, ela que também meteu o dedinho lá no roteiro junto com a Sarah Polley, que a Sarah Polley, também conhecida atriz e também conhecida roteirista, né? Que também fez o roteiro lá. Então, gente, são 6 capítulos que você vê assim, ó, porque eu sentei, ó, vi de uma vezada só mesmo, porque me prendeu de tal maneira que, igual eu tô falando, é como se você estivesse lendo o livro mesmo da Margaret. Achei que a adaptação foi excelente, né? Nesse sentido de te dar o gostinho do quase o livro ali, né? E é uma história curiosa, né? Porque é uma história baseada em fatos reais. Então a gente fica curioso, tipo, né? Nossa, pesado esse crime aí, hein? Pois é, então pra quem gosta de mistério, pra quem gosta de tramas policiais, pra quem gosta de histórias baseadas em fatos verídicos, para quem gosta de uma leitura, um filme de época, um estilo assim, né, século XIX. Você tá entendendo o que eu quero dizer, né? Se você gosta dessa vibe, Alias Grace é um prato cheio para você. Então fica a minha dica de hoje, gente. Essa série da Netflix que está, ó, linda de ver, né? Porque a fotografia é belíssima e interessantíssima
de ser assistida. Alias Grace, 2017. Saiu agora, ó. Aí, ó, do forninho aí, ó. Saiu agora. E, então, pros meus amigos queridos do... Todo mundo já sabe, né? Do Twitter. Eu quero deixar meu agradecimento aqui, mas é por causa do filme Verônica. Gente, que lindo! Nossa, muita gente assistiu Verônica e gostou. E, na verdade, o próprio... a própria página do filme no Twitter também, né, curtiu lá a minha dica de filme. Então, thank you so much, people from Twitter, especially you guys from Veronica. Yes, from this excellent movie that I love it so much, and that I said that it's a very different kind of movie, because it's totally refined in a very different way, you know, because the photography of the movie is very beautiful, black and white, and you feel this vibe of something that's very mysterious, and at the same time you feel curious about it. So Veronica's producers and filmmakers, thank you so much for all this love. And yes, I really recommend this movie, Veronica. Okay, it's now on Netflix, and it's fantastic. A very good Mexican movie, a thriller that you are going to feel surprised. Yes, because I think that the end of the movie is something totally different in many ways, because it's a mix of thriller and philosophy and a lot of things that you are not used to see in a regular movie in this kind of genre, you know. So I love it so much. So thank you a lot, people from Twitter. My love, ok? E pra vocês aí, muita alegria, muita saúde, muita paz e muitos filmes. E até o próximo Dica de Filmes by Jack. Kisses, bye bye!